Olá, vim fazer mais um vídeo para vocês rapidinho de novo, como sempre, né? Antes de começar, eu queria mostrar para vocês, eu tô usando um vestido típico árabe, egípcio, tá? Não é nada caro, é super simples, super baratinho, é um vestido que a mulherada usa aqui para ficar em casa, ou às vezes até para sair, mas assim, para ir no mercadinho comprar alguma coisa, né? Para fazer alguma coisa rapidinho, tá? Não é um vestido de passeio, não é um vestido que elas usam em lugares chiques, né, digamos, é super simples, é como se fosse pra gente uma roupa de ficar em casa, tá? Eu não saio com ele, né, a não ser que eu vá rapidinho em algum lugar e volte. Ó, ele é larguinho, tá? Ele veio com uma cinta pra usar, um pouquinho acima da cintura, mas eu não uso, eu deixo ele assim à vontade, que é mais fácil colocar e tirar quando eu vou sair, né? Quando eu vou sair, porque é quase nunca. Então, hoje eu vou fazer um vídeo falando dos costumes egípcios, né? Costumes que eu não gosto e acredito que muita gente não gostaria também, tá? Então, vou começar na rua, quando a gente ou chega, né, de viagem, ou quem mora aqui sai. Primeira coisa que me incomoda, né, os olhares. Os olhares dos homens é muito chato, porque eles olham pra gente, assim, mesmo eu cobrindo o cabelo, parece que sabe que eu não sou daqui, né? Então, eles te olham como se você fosse uma coisa do outro mundo. Isso me incomoda, né? Não que o homem brasileiro esteja santo e ele não olhe, mas é um olhar diferente. É como se a gente fosse uma presa. E é diferente que no Brasil a mulherada anda quase sem roupa, então tem motivo pro cara olhar, aqui não tem, né? E outra coisa, o lixo. O lixo e a buzina. Acho que tá pau a pau, porque incomoda muito, muito, sabe? Eles têm o costume de buzinar pra nada, mesmo que não tenha motivo pra buzinar, eles buzinam. É moto, é carro, sabe? Buzina, 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 isso incomoda muito no trânsito. E o lixo, né? Lixo pra todo lugar, e você vê assim, adultos, pessoas bem vestidas, que você vê que estão cultas, comendo alguma coisa, jogando lixo na rua, bebendo água, jogando a garrafa na rua. É muito chato, muito, muito, muito chato. Outra coisa, a pedição de dinheiro, né? Também anda junto com a tal da gorjeta. Todo lugar que você vai, eles esperam receber uma gorjeta, né? Seja no mercado, seja no forno, que é a padaria, seja, né, na casa de frios, onde a gente vai comprar leite e queijo, seja no café, em qualquer lugar, eles esperam pela gorjeta. Mas fora isso, você saiu aqui, eu acho que eu já até comentei em outros vídeos, se você olhar para a pessoa e sorrir, ela já vai parar e te pedir dinheiro. Talvez seja uma pessoa que nem precise tanto, né? Ela vai te pedir dinheiro. Engraçado que aqui Suez não é uma cidade tão turística, né? Não é tão visitada como os outros pontos turísticos, mas tem muita criança na rua, porque eles colocam crianças para vender as coisas, daí já é organizado, né? Meu marido fala, eu não tenho dó, não ajudo, porque eles pegam essas crianças e colocam em pontos estratégicos para trabalhar os adultos, né? Para pegar o dinheiro delas, né? Então, quer dizer, isso não é para elas. Se elas estivessem trabalhando para elas, tudo bem, a gente ajudava, mas não é. É um meio de vida para os adultos sacanas aí, que usam crianças para isso, né? Então, elas vão pedir dinheiro para você em todo lugar, todo lugar. Vão te oferecer guardanapo, desculpa, papel, toalha, lencinho, né, para você se limpar, e é uma coisa baratinha, a maioria das pessoas compra. Então, se você não quer, mesmo assim, elas vão te pedir dinheiro, e eles são muito insistentes, sabe? Eles não desgrudam de você. Você fala não, você fala que não tem, você fala que não quer, e mesmo assim eles ficam. Aí você acaba dando dinheiro para se livrar, assim, para eles saírem de perto de você, né? Porque é uma coisa chata, incomoda. E aí, então, eles até pedem em dólar. Eu costumo falar assim, me desculpa, eu não falo árabe, como se eu não estivesse entendendo. E eles respondem, você não é egípcia, né? Eu entendo mais ou menos eles falando em árabe. Dólar, dólar, eles fazem desse jeito. Criança super pequenininha, criança mesmo, sabe? Então, é muito chato isso, e é uma pena você ver, né? A gente dá de tudo para os nossos filhos, e a gente vê criança nessa situação, é de cortar o coração mesmo. Teoricamente não era para ser assim, né? Porque aqui todo mundo paga o zaká.
que seria um dízimo para os muçulmanos. Então, a pobreza não era para ser tanta, né? Era para estar numa situação melhor se esse dinheiro fosse usado direitinho, né? Para quem deveria. Tá bom, falando de fora de casa, né? Agora eu queria falar dentro de casa. O que me incomoda, o que eu não gosto. Minha casa, mais ou menos eu adaptei, né, para mim. Mas quando eu vou na casa das pessoas, né? Primeiro, eles te oferecem muita comida, mesmo que você não queira, eles ficam te oferecendo. É uma coisa legal, mas tem uma hora que você não quer e eles te fazem comer, eles te empurram goela abaixo. Né? Isso daí eu já cansei de pedir. Eu falo, gente, se eu quiser eu como, eu não tenho vergonha, não, eu como. Mas quando eu falo, não, não quero, não adianta, né? Eles fazem isso. E outra coisa, quando a gente vai beber, todo mundo bebe no mesmo copo ou na boca da garrafa. Isso é uma coisa que é horrível para mim, é horrível, e eles sabem disso, mas é o costume deles, né? Não muda. Então, assim, desde o mais velho até o mais novinho, bebe junto. A criança pequenininha, o bebezinho que tá todo babado lá, comeu e todo lambuzado, vai beber no copo, aí bota o copo lá, o outro vem, bebe, e aí quando eu quero água, na maioria das vezes eu passo o carão e vou lá e pego um copo limpo ou eu não bebo. Hoje eu levo a minha garrafinha, deixo no carro, antes de descer eu bebo, porque é complicado aceitar isso, né, gente? Banheiro, 99% das casas não tem o papel higiênico. Não é porque não tem aqui não, viu? Tem. Você vai no mercado, você acha papel higiênico, papel toalha, tudo bonitinho. Mas eles não têm o costume de usar, né? Tem a casa do pessoal mais ocidentalizado, assim, você até acha, mas eles colocam uma toalhinha para a família inteira usar. Aí eu falo assim, poxa, mas como que eu vou usar a toalhinha que todo mundo usa? Como que o pai e a mãe usam a mesma toalhinha das crianças, né? Para limpar as partes íntimas e enxugar lá. Também não aceito isso, é muito chato. Então eu já saio de casa com o bolso cheio de papel toalha ou na minha bolsa. Quando eu vou no banheiro eu tenho meu papel. E toalha também, viu? Eu acho que eu até já comentei isso em outros vídeos, os hábitos higiênicos, né? Eles compartilham a mesma toalha e, assim, a mesma toalha que eles tomam banho e todos da casa se enxugam é a toalha que eles deixam lá para a visita chegar e enxugar a mão, se tiver que lavar o rosto, enxugar o rosto. Eu também não concordo com isso. Então, isso daí são tudo coisas que me irritam, né? Na hora de comer, todo mundo comer junto também, né? Eu já pedi pro meu marido parar de fazer isso. Vai comer, eles comem muito torche aqui, que é o picles, né? Vai comer, ele pega uma cenoura, um pedacinho de cenoura. Ele não come inteiro, ele come metade e coloca lá no prato de novo. Aí se você não tá atenta, você pega o que a pessoa já comeu e come, né? Eu falo, poxa, pega, não comeu tudo, coloca no pratinho perto de você, para você comer o que você não comeu agora. E aí outro dia eu vi minha sogra fazendo isso, eu falei, como é que eu vou consertar meu marido se a mãe dele faz isso até hoje, né? Então são coisas da cultura deles, né? É até chato eu falar, eu expor, eu criticar, mas assim, pra gente é diferente, né? É diferente. Então, como me pediram esse vídeo, né, dos costumes, das coisas que eles fazem aqui, que eu não gosto, que eu não aceito, eu tô falando o que eu vivo e o meu ponto de vista, tá? Por favor, não levem pro mal, eu não tô criticando, não tô falando para eles mudarem, eu tô falando que o que eles fazem aqui que eu não gosto, que eu não aceito. E se você, brasileiro, vier para cá, talvez você também não goste, né? Agora, falando de um alerta, quando você vier para cá, presta atenção em tudo que você for comprar, né? Se tá fechadinho, lacradinho, principalmente água, né? Já falei isso também antes. Em vez de escuta, se faz aquele cleque, né? Da garrafinha que tá realmente lacrada, porque tem muito problema aqui com água, né? Pechincha, porque o preço é totalmente diferente, né? De uma coisa para um estrangeiro ou para um egípcio, né? Isso daí também às vezes eu chego nos lugares, eu vou pagar, eu não abro a boca, porque se eu falar, eles vão saber que eu não sou egípcia, então o preço é um. Se eu perguntar e eles verem um sotaquezinho, né, que eu não sou egípcia, eles já vão cobrar outro preço, então eu procuro nem falar. Eu chego no caixa, eu dou o que eu vou comprar e pronto. E é muito difícil isso acontecer, porque na maioria das vezes eu não compro nada sozinho, né? É uma vez ou outra que meu marido para o carro, e dentro praticamente do lugar, aí ele fala, vai ali e compra isso, isso, isso. Então eu pego e já vou no caixa e espero ele falar quanto é, que eu já entendo mais ou menos e pago, né? Mas na maioria das vezes é ele que vai para não ter esse problema. E então foi isso que
que eu tinha para falar para vocês, as coisas que me irritam, né? Ah, mais uma coisa, quando a gente chega na casa das pessoas aqui, a gente tira o chinelo, né? É um hábito muito bom. Isso daí eu acho que eu vou levar comigo e eu quero fazer isso no Brasil. Só que eu quero fazer isso se eu tiver um chinelinho para a pessoa calçar lá, porque às vezes a nossa casa não tá limpa, né? Aí a pessoa chega, tira o sapato dela e aí ela vai andar pela nossa casa, o pé dela vai ficar imundo se a nossa casa não tá limpa. E se ela for no banheiro, o banheiro aqui ele fica todo molhado. Outra coisa que me incomoda também, eu vou falando, eu vou lembrando. Eles têm o hábito de fazer o wudu, né, que é se lavar antes da oração. Então, enxágua o rosto 3 vezes, né, soa o nariz, lava a mão, o antebraço, os pés, e eles fazem isso na pia do banheiro. Então, quando eles terminam de fazer isso, o banheiro tá uma piscina, né, e ninguém se importa de secar ou puxar água com o rodo, não, fica lá daquele jeito. Aí, quando você vai no banheiro, você se ensopa todo, porque às vezes você não tá na sua casa, né? Você tá na casa de alguém e aí você tá sem o chinelo, tá sem o sapato, tá sem nada. Então você pisa naquela água, dá uma impressão ruim, né? Às vezes você vai no banheiro fazer xixi, você pisa na água, você já pensa, poxa, isso é só água ou é alguma outra coisa? Então é complicado. A gente, assim, viver em uma outra cultura é complicado, porque se você tá só fazendo uma viagem, é rapidinho, né? Então você nem liga, às vezes você nem enxerga essas coisas, mas quando você vem para viver, é diferente porque aí o seu dia a dia, você vive com isso, você convive com isso, né? Pimenta também, no meu costume até hoje, eles usam muito pimenta na comida aqui, muita, tudo é super picante, também não gosto, não me acostumei, né? E tem bastante coisa. Eu já falei para vocês nos comentários, né, ou em outros vídeos, quando eu for pro Brasil de vez, eu quero pegar vídeo por vídeo e refazer, porque tem um conteúdo enorme de fotos e vídeos para eu mostrar para vocês. Então, tudo que eu falo, eu tenho como provar. Eu tenho foto, eu tenho vídeo, né, situações que aconteceram comigo. E então eu prometo que eu vou fazer muito melhor, tá? É que agora é tudo rápido, é tudo muito limitado para mim, a questão do tempo, a questão da internet, né? Mas eu procuro passar alguma coisa para vocês, espero que vocês gostem, espero que vocês me entendam, tá? E muito obrigada, tenho recebido bastante mensagem de carinho, tá? É difícil para mim me manter aqui, com muita saudade, né? Tem gente que pergunta, não entende, por que você não volta? Por que você não volta? Não é simples assim, eu preciso de um tempo para regularizar minha separação aqui. Durante esse tempo, eu preciso de ter um lugar para ficar. E eu quero tentar uma situação amigável, assim, que a gente se separe, mas que eu possa ficar aqui até os meus papéis saírem, para eu não ter que voltar ao Egito, ou para eu não ter que pagar alguém, porque seria uma quantia alta, né? Tudo aqui se torna caro para a gente que está do outro lado do mundo, e até a questão da confiança, você não sabe se a pessoa vai realmente fazer o que você está pagando ela para fazer, né? Se vai resolver, se você não vai ter que acabar vindo depois ou gastar mais. Então, por conta dessas coisas, eu tenho que resolver tudo direitinho e preciso de tempo, preciso de muita conversa para as coisas não terminarem mal, não terminarem, né, em briga, para eu poder voltar e voltar assim, em paz, com tudo resolvido, né? Sem deixar nenhuma pendência e sem ter que um dia voltar para cá para resolver nada ou deixar assim tristeza, né? Briga, ódio, raiva, não quero isso. E então eu agradeço muito também o pessoal que tem mandado mensagem me apoiando, né? Falando muita coisa boa, agradeço de coração mesmo, tá? Não tô aqui por dinheiro, gente. Uma coisa que eu queria muito falar para vocês: cuidado, mulheres, cuidado, tá? Muita gente vem no YouTube falar da sua vida, mostrar coisas que acontecem, né, a realidade, mas tem muita gente que usa o YouTube como meio de vida. Eu não estou falando que eles estão errados, cada um tem o seu jeito de ganhar a vida, isso daqui é um trabalho, né? Tem muita gente que leva muita informação para todo mundo, muito conhecimento, mas tem gente que está usando a mulherada para fazer a vida e aí a mulherada está se dando mal. Então vamos ser espertos, vamos prestar atenção, né? Talvez as pessoas fantasiem um pouco, né? Ou mentam ou omitam certas informações porque elas precisam disso, né? Se elas não tiverem esse sonho, essa fantasia, esse romance, né, do Habib, da internet, elas não têm vida, não tem como, né, sobreviver. Então vamos saber
discernir o bom do ruim, o certo do errado, o que é realidade, o que é ilusão, né? Vamos saber quando a pessoa ela está fazendo aquilo, falando aquilo, porque ela está tentando mostrar, alertar, né, a realidade, ou quando é o meio de vida dela, ela precisa, né, disso, ela precisa dessa mulher apaixonada, romântica, iludida, para ela conseguir ganhar a vida dela, para a gente não cair em golpe, tá? A vida aqui não é brincadeira, não. Não é brincadeira, nem quem vem aqui e se dá bem é quem vem para trabalhar, eu já falei isso. Né? Para se casar, acontece um ou outro. É claro que tudo tem dois lados, tudo. Né? O Egito não é feito só de coisas ruins, não é feito só de gente ruim, não. Tem o seu lado bom, mas é muito menor do que o lado ruim. E assim, a grande maioria das mulheres, como eu, vem e vivenciam o lado ruim, o lado difícil, né? O lado triste, o lado machista, né? O lado violento, talvez nem tanto da violência física, mas eu tô falando da violência psicológica, né? Porque o nosso psicológico fica destruído, eu já falei para vocês, né? Destruído. Então, vamos prestar atenção, vamos se cuidar, mulherada, porque talvez a nossa ingenuidade hoje faça a gente pagar caro amanhã, né? E muito caro, não compensa não. Né? Vamos pensar mais com a cabeça, deixa o coração um pouquinho de lado, porque é complicado, quando você já está dentro não é tão fácil sair. Né? Graças a Deus eu estou bem, tá? Eu estou bem, não se preocupem. Quando eu me resolver, eu tenho condições de voltar ao Brasil, tá bom? Mas não é fácil, não é de uma hora para outra, né? Para você resolver tudo e resolver numa boa, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, né? Vamos ver o que eu vou falar da próxima vez. Tem tanta coisa, mas aqui eu não tenho condições de montar um roteiro bonitinho, né? Pra ir falando. Quando eu estiver no meu lugar, no meu território, eu vou fazer tudo direitinho pra vocês, prometo, tá bom? Um beijo, muito obrigada de coração.